Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 304, acho que é esse mesmo, né? Cabeça tá faltando neurônio, mas acho que é 304 mesmo. Das sociedades propriamente ditas, livro dos médios, capítulo 29, já estamos terminando. O próximo tema é assuntos de estudos. E eu tô assim na expectativa, porque vó ainda vai resolver se vai ser o livro Céu e Inferno ou a Gênese. Todos os dois são maravilhosos, né? Até porque a Gênese os milagres e as predições, né? Os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. E o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então são dois livros maravilhosos. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade para entender o livro Céu e Inferno. Mas por que tem uma certa dificuldade? Porque se trata da justiça divina. Então, quando se fala da justiça divina, desculpa. Então, quando se fala de justiça divina, não é fácil entender realmente a justiça divina aqui nessa terra, né? Ainda mais quando a gente compara a justiça divina com a justiça da terra. Mas tá bom demais. Então vamos à sequência. Então, as manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrirem campo vasto ao observador, né? Então nós já tecemos comentários a respeito desse parágrafo aqui, né? Agora nós vamos dar sequência. Porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos. De fato, é toda uma série de fenômenos insólitos. De fato. De incalculáveis consequências a se lhes desdobrarem diante dos olhos. Ora, claríssimo, Kardec, e é óbvio, Kardec não seria bem, né? Olha só para você ver o que ele diz aqui. Porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências a se lhe desdobrarem, né, diante dos olhos. Nossa, é o mesmo que, por exemplo, você vai à praia e você pensa assim: meu Deus, quanta areia! Olha o lado nóia meu aqui, ó. Mas é psicologia. Você vai à praia e enquanto
todo mundo ali preocupado com churrasquinho, refrigerante, a água do mar, né? Se ela é salobra ou se não é. Eu tenho um amigo meu que uma vez fomos à praia e a primeira coisa que o tonto fez foi botar a mão na água e pôr na boca. Eu perguntei para ele assim, mas o que você está fazendo? Tá ficando doido? Ele falou, não, porque eu sempre ouvi dizer que a água do mar era salgada, então eu quis com as minhas próprias mãos constatar. Eu falei, meu Deus do céu, tem doido para tudo. Então, enquanto muitas pessoas vai à praia e uns preocupados com churrasquinho, música, né? Outros com o filtro solar, outros em entrar no mar, né? Curtir as ondas e tudo mais. Há aqueles que ali ele se acomoda e ele olha-se à sua frente, aquela orla marítima que não acaba mais. Aquela praia imensa, horizontes e mais horizontes, que as vistas dele não conseguem abarcar. E ele põe-se a pensar, quanta areia. Só que ele não se dando por satisfeito, ele começa. Gente, isso é estudo, isso não é loucura, não. Ele não se dando por satisfeito, ele começa a contar os grãos de areia. Você pode pensar que é uma loucura, mas isso é psicologia pura. Isso aqui é o observador. Isso aqui é aquela pessoa atenta. Isso aqui é aquela pessoa onisciente, onipresente, onipotente. Porque nós temos que entender, com todo respeito, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Ele é o onisciente, o onipresente e o onipotente. Mas só que ele está além. Porque nele nós existimos. Então ele está além. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Só que é limitado. Só que o limitado de Jesus para nós é ilimitado, porque nós não sabemos a dimensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós também somos onisciente, onipresente. Nós somos onisciente, onipresente, onipotente. Nós também somos. Desde o momento que nós nos compenetramos na natureza de Deus, porque nele nós existimos. Nele nós existimos. Nós fazemos parte do todo, de um todo. Então, a partir do momento que a pessoa se senta ali e começa a contar os grãos de areia da praia,
é uma compenetração. Enquanto muitos estão preocupados com a teoria, tem uns preocupado com os fatos, com a prática, enquanto tem uns preocupados com a prática ou com as práticas, tem uns preocupados com os fatos e com as teorias. Tem uns que são observadores, analíticos. Tem uns que são perfeccionistas. Tem uns que são determinados. Ora, são esses que estão compenetrados. São esses que contribuem com o equilíbrio da justiça, das leis divinas no âmbito onde ele se encontra. Ele é que mantém ali o equilíbrio. Ele está compenetrado. Em outros vídeos, tivemos oportunidade de dizer: todos nós podemos ver Deus, falar com Deus, sentir Deus. Ora, por que não? Todos nós, de acordo com o nosso nível evolutivo. Procure se compenetrar na natureza de Deus. Analise a natureza. A natureza é Deus nos dizendo: aqui me encontro. Eu não estou longe de você. Você que está distante de mim. Mas eu não. Eu nunca te deixei só. Então, é o mesmo procedimento aqui. Ó, olha só para você ver. Parece coisa de doido, né? Ainda bem que eu vou dar um jeito de arrumar uma chave em algum lugar assim, para poder, né, ficar preparado. Então, porquanto é toda uma série visto abrir em campo vasto ao observador. Porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências, incalculáveis, a se lhe desdobrarem diante dos olhos, incalculáveis, se desdobram diante dos olhos desse observador, desse, né, minucioso, desse professor, né, detalhista. Então, é preciso dessa forma. Como, por exemplo, 360 graus, você observa as montanhas ao longe, numa matização. Por que numa matização? Porque você observa que as nossas vistas, ela tem um raio de alcance. Por exemplo, 1 quilômetro, mais ou menos, você consegue ver detalhes das árvores. Mais que 1 quilômetro, você já não consegue ver mais os detalhes. Você vê apenas o vulto
das árvores. O que significa aquilo ali? Matização. Então você olha distante e vê 360 graus as montanhas. Mas você não as vê. Você só observa, ou melhor, você visualiza a matização das montanhas, as formas, os detalhes não. Mas se você é um observador, você vai até lá. Eu vou até lá. Eu não me contento, eu vou até lá na montanha. Eu não me contento com a matização. E chegando lá, é óbvio que tudo vai se transformar, né, em módulos incalculáveis. As minhas percepções. É óbvio. Então, pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sério. Olha só. Se a gente for falar, esmiuçar a respeito dos minuciosos detalhes, ainda teremos que gravar mais uns 2, 3 vídeos, mas nós vamos procurar terminar com esse aqui mesmo, porque senão vai muitos vídeos e a gente nunca vai começar o outro assuntos de estudos. Então, pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios, muitas outras pessoas, mas não logrará a efetivação desses objetivos. É lógico, porque nem todos encontram-se compenetrados devido à desigualdade evolutiva. Eu possuo uma compenetração, você outra, e assim sucessivamente 200 milhões de brasileiros, vamos dizer por esse lado. Cada um possui uma forma de compenetração. A compenetração, ela está de acordo com o nível evolutivo de cada um. É a desigualdade evolutiva. Cada um enxerga de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que todo mundo está errado. Todo mundo está certo no nível evolutivo que se encontra. É o que isso aqui está querendo dizer. É o que esse tema aqui está querendo dizer. Quer como forma de estudo, quer como meio de convicção, se não realizarem em condições favoráveis, a primeira das quais consiste, não na fé dos assistentes, mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem, principalmente no processo de matização, sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo recusarem. Mesma evidência. A segunda é a limitação do número, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. Se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial, e os bons espíritos as favorecem sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. É lógico, porque existe na escala evolutiva esse fator, quando todos nós
dependemos uns dos outros, né? Como está aqui, ó. Se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, os espíritos menos adiantados. Isso é óbvio, porque de fato são os espíritos menos adiantados que produzem as manifestações físicas. Você entendeu? Mas isso não quer dizer também que os bons espíritos não se beneficiam-se desse processo quando os menos adiantados estão produzindo. Agora, o processo é relativo e também é complexo. Quem decide são eles no momento, de acordo com a necessidade, né, e também com a finalidade. Então, se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial. É lógico que existe um fim providencial, mas é preciso que haja também, é preciso que exista também ali aquele observador. Porque se não há presente o observador, é natural que passa-se tudo inútil. Como, por exemplo, na época da codificação da doutrina dos espíritos, se Hippolyte Léon Denis Rivail não fosse um observador nato, né? Um observador por excelência, um ser disciplinado, nobre, se ele não fosse, se ele não tivesse sido, né? Vamos pensar por esse lado. Não tinha a doutrina sido codificada, né? Então, um fim providencial. E os bons espíritos as favorecem, sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Então, os bons espíritos sempre não só os favorecem, como as favorecem, que nós podemos usar esses dois âmbitos, porque tanto os observadores ali podem se aproveitar da matéria, quanto também os bons espíritos podem, de certa forma, através daquela matéria, passar mais matérias para que as pessoas possam ser mais beneficiadas ainda. Então, de forma que todo mundo ajuda todo mundo. Nós temos o hábito de dizer que Deus, ele ampara, Deus, ele sustenta a tua criação. Deus protege a tua criação através da tua criação. O que isso quer dizer? O vegetal protege o mineral, que por vezes o animal ele busca alimentos no reino vegetal. O hominal supre, né, as suas carências no reino animal e assim sucessivamente. Todos os reinos existem em comum acordo. Todos.
Eu penso comigo que só o ser humano, no bom sentido, é que não consegue, no bom sentido, que não consegue assim se ajeitar, porque os outros reinos todos se ajeitam. Agora também, falando-se do ser humano, isso é relativo e é complexo, porque falando-se do ser humano, nós estamos, de certa forma, falando do reino hominal. Mas do reino hominal, em que nível evolutivo? Até porque nós nos encontramos na fase do Homo sapiens. Mas Homo sapiens do princípio, do meio ou do fim? Tem hora que fica difícil, né, decidir isso, porque tem hora que a gente percebe que é o Homo sapiens do fim, mas um Homo sapiens parecido mais com um quadrúpede do que com um bípede. Então, o próximo tema vai ser assuntos de estudo, mas vai ser no próximo vídeo.